Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Pararapapapá, 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 pararapapapá. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Pararapapapá, Jesus! Pararapapapá, Jesus! Pararapapapá, Jesus! Pararapapapá. Aleluias! Olá, amados irmãos, estamos aqui nesta manhã pelas misericórdias do Senhor e quando até aqui Ele tem nos ajudado. E que todos tenham tido uma semana de vitória na presença do Senhor. Quero orar com você. Muito obrigado a Deus por esta manhã que o Senhor está nos dando, que seja este domingo, Senhor, em Tua presença. Agradeço pelas vitórias alcançadas durante esta semana e quando já começamos uma nova semana, ó Deus. E quero rogar pela Tua presença e que o Senhor, ó Deus, perdoe minhas faltas, pois tanto eu lhe suplico agora o Teu perdão. E naquilo que eu não consegui cumprir, Senhor, dai-nos uma nova chance para que possamos cumprir conforme a Tua vontade. Quero rogar a Deus por aqueles que já completaram mais um ano de vida em Tua presença e que a Tua graça esteja sobre todo o Teu povo, em o nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quero compartilhar com os amados irmãos neste momento, queridos, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses sobre vários preceitos. E durante essa semana tivemos as leituras diárias, praticamente todas no livro de Salmos. E lembro que quando eu estudei aprendi que a gente não fala capítulos nos Salmos, porque Salmos é um livro poético, então são números. 150 salmos foram reunidos, canonizados e deixados na palavra de Deus para que pudéssemos aprender como louvar ao Senhor, como adorá-lo de coração, porque salmodiar é sinônimo aí de adorar ao Senhor, trazer tudo que está no nosso coração, ora em forma de poesias, ora em forma de sonetos, ora em formas de músicas, ora em forma de oração. E estudamos aí essa semana oração
como o refúgio. E o salmista mesmo diz que o Senhor, ele é refúgio verdadeiro, socorro bem presente na angústia. Vamos então, queridos, hoje trago aqui o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, que nos diz: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Em outra tradução, de toda aparência do mal. Quero então convidá-lo para que nesta manhã você possa já começar a refletir sobre estes preceitos transcritos ali pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, que já naquela ocasião também tinha seus desafios, seus perigos, as suas intempéries. Então eu quero convidar você nesta manhã a refletir comigo na palavra. Paulo aqui, irmãos, ele chama aqui a atenção, ele faz aqui um apelo aos irmãos para que olhem com bastante carinho sobre aqueles que trabalham e que presidem sobre vós. Entendemos que esta posição de presidir, assim como a posição de governar, sabemos que isto tudo partiu de Deus para a humanidade. Em todo momento, nós sempre tivemos aquelas pessoas que lideram, aquelas pessoas que cooperam, e até chegarmos ao próprio conceito da igreja, que é um grupo de pessoas regeneradas. Está lá como a definição do teólogo, o Langston. Quando a gente estuda no seminário, a gente também aprende essas definições de igreja. Então somos um grupo regenerados. Lógico que como um grupo é muito comum que se haja um líder. Se voltarmos lá no passado, notamos que Deus ele levantou Moisés para liderar o povo de Israel. Isso é questão de Deus. Você vai observar na Bíblia que existem os sacerdotes, eram aqueles que falavam com o Senhor e transmitia o recado, a palavra do Senhor, as ordens de Deus para o povo. O povo aconselhava-se com os sacerdotes, eles saíam do arraial, onde era construída ali a tenda, o tabernáculo, e ali eles ouviam os conselhos, as admoestações dos sacerdotes. Então, em todo o tempo, nós aprendemos que existirá líderes, liderados, mas todos precisam estar em comunhão. Notem que o texto diz que ninguém retribua a alguém mal por mal, porque não podemos permitir que a ganância, que a inveja, que as emulações, eu que sou mais eu, não existe isso. Tá? E vamos ver ali na Bíblia aquela questão que pregamos há pouco tempo sobre quem seria de Apolo, quem seria de Paulo. E aí Paulo dá um ensinamento, só um fundamento, que é Cristo Jesus. Agora, é muito importante, estamos dentro do assunto sobre oração. Quando você vai lá em Crônicas, segundo Crônicas 7,14, olha o que Deus está falando. Está falando que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha, se converter dos seus maus caminhos,
então eu sararei esta terra, ouvirei a oração. Olha, Deus está atento, Deus está realmente colocando você diante de uma grande proposta. Você obedece, você se submete à vontade de Deus, então você realmente vai ser feliz. Muitos, por não crer, por não acreditar, dão sempre de frente com a tristeza, com a frustração, com a depressão, com a derrota, porque não querem realmente investir o seu tempo, como fazia Daniel, que orava 3 vezes ao dia, como faziam Abraão, que sempre rogava ao Senhor, como faziam aqueles que nós passamos a considerar os heróis da fé. Davi também era um homem de oração e falho como nós. Então notamos que a oração, como diz a Bíblia, feita por um justo, pode muito em seus efeitos. E para ser justo, não nos tornamos melhor do que ninguém, porque não sou eu que me justifico, é o Senhor, mediante ao sacrifício dele. Então, eu crendo e obedecendo, então eu sou justificado pela fé. E é isso que vai transformar a nossa vida, porque se desta forma eu não fizer, como diz as Escrituras, da mesma forma que não há um outro fundamento, não há um outro caminho que possamos percorrer para alcançar a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Então preste muita atenção aonde você realmente está colocando aí a sua fé, aonde você está dedicando realmente o seu tempo de adoração. Muitos já têm trocado a internet, os computadores, os celulares, e não oram, e não falam com Deus, mas querem ter a bênção. Reclamam quando a bênção não chega. Fala que Deus é injusto, que é malvado, porque não recebeu. E está lá em Tiago, pedistes e não recebestes. Porque pedistes mal, pedistes para gastar com vosso próprio deleite. Pense nisso. Como você está falando com Deus? Como você está orando? Da qual forma? Seu coração tem sido grato ao Senhor por todas as coisas? Você tem intercedido pelo seu próximo? Você tem realmente se preocupado? Ou você só quer realmente se dar bem e o restante, cada um por si, Deus por todos? Isso não é comunhão, isto não é ser igreja, porque nós, como igreja, não somos individuais. Nós somos corpo e membros um dos outros. Então, quando nós oramos, aí sim, Deus há de atender, porque estamos reunidos e em comunhão. Faça isto e você será bem-aventurado. Como disse lá o salmista, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, queridos, quero destacar aqui também quanto à questão de que devemos de exortar aqueles que são insubmissos. Eu falei exortar, mas exortar era Paulo que estava nos exortando, mas ele nos exorta para que a gente possa admoestar os insubmissos. Esta palavra admoestar não tem nada a ver com briga, não tem nada a ver com ira, com mágoa. Essa palavra admoestar, ela está relacionada a mostrar a verdade. Muitas vezes nós repreendemos alguém mostrando e executando a verdade com bom testemunho. Porque não adianta você querer exortar alguém se você não tem bom testemunho. Não adianta você querer consertar alguém, como ensina a palavra de Deus. Como é que você pode querer tirar o cisco do olho do seu próximo se tem uma trave no teu? Tira primeiro a trave do teu, então depois você vai e tira o cisco lá do olho do seu próximo. Isso precisamos aprender. É isso que acontece e que gera muitas guerras no mundo, porque queremos ver os defeitos. Queremos chamar os insubmissos de rebeldes, quanto nós, muitas vezes, somos piores. Então precisamos observar isso para não cair nessa contramão aí, que é uma heresia. Eu pregar o que eu não vivo é uma heresia, e eu preciso de conserto se eu tiver assim. E aí, queridos, nesta reta final desta manhã, regozijai-vos sempre. Tenham prazer, tenham júbilos. A palavra regozijar está muito próxima de júbilo. Como disse lá o salmista, celebrai com júbilos ao Senhor. O júbilo é aquela felicidade que você realmente sente, que vem lá da alma para fora, e que ela não depende de coisas materiais, ela não depende do seu status, ela não depende da sua qualidade de vida, ela depende sim do caráter que você tem aí do seu coração em relação a Cristo Jesus.
Se você é ou não fiel, não sou eu que vou dizer isso, da mesma forma que não será você que dirá isso a respeito de mim. Mas a Bíblia nos ensina que conheceremos as árvores pelos seus frutos. E qual tem sido o seu fruto? Aonde está o teu coração? Porque a Bíblia ensina que aonde estiver ali o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Se o seu tesouro for no mundo, nas coisas do mundo, então seu coração certamente vai estar ali e não vai conseguir pensar nas coisas do alto, como também Paulo aconselhou lá os colossenses, pensar nas coisas de cima e não nas que são da terra. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós estamos sendo admoestados para que possamos viver em verdade, na presença do Senhor. E como eu já disse anteriormente em outros cultos, o Evangelho, meus irmãos, ele não precisa ser reinventado. Você não precisa colocar uma forma, como alguns chamam, de mais dinâmica. Quem tem que ser dinâmico é você na sua fé. Ah, pastor, mas é na mesmice, cai no enjoo. Cai no campo para ver se vai ser mesmice. Regaça as mangas e faz o que Jesus mandou para ver se você vai viver mesmice todo dia. Agora, se eu achar, como achavam aqueles sacerdotes que passaram pelo samaritano ensanguentado, aí você vai cair na mesmice, porque você vai ficar dentro de 4 paredes. Mas se você realmente estiver à disposição de obedecer ao Senhor, não vai ter mesmice não, porque todo dia será um desafio novo, será uma batalha nova, e você muitas vezes vai se ver ali tão pequeno, diante de tantas dificuldades, que você realmente vai clamar muito ao Senhor, para que Ele te dê recursos, forças, para que você possa prosseguir. Mas os que estão em Cristo, eles terão prazer de estar e de fazer isso, de estar visitando, de estar orando, de entender aqueles que são fracos na fé, que é a admoestação aqui para nós. E assim, para que a gente não apague o Espírito, não extingais o Espírito, em outra tradução parece essa palavra, porque se realmente eu não estiver em obediência à palavra de Deus, eu vou entristecer o Espírito Santo, ele vai se afastar de mim, e aí eu vou ser crente vazio. Posso falar bonito, posso fazer o que for bonito, posso pregar maravilhosamente bem, com as palavras eloquentes, mas não haverá testificação do Espírito Santo e a obra será vã. Começa hoje e termina amanhã, como eu já vi tantas acontecerem. Por isso, tenho procurado tomar cuidado e eu quero que você também, seja você adulto, seja você jovem, adolescente, comece a observar porque os tempos passam rápidos. Lembre-se, ontem você era criança e hoje você, quem sabe, já é um adolescente, um jovem, um adulto, já está aí na fase de ancião, porque a vida passa rápido. E quanta coisa, se nós não tomarmos cuidado, deixamos de fazer. Queridos, abstende-vos de toda a aparência do mal, de toda forma do mal. Já falamos aqui até esse semestre, já passamos do primeiro semestre, já estamos em julho, estamos já quase chegando ao final de julho, praticamente, só faltam aí 10 dias, e já falamos sobre essas questões, falamos sobre heresias, que a nossa oração ela não seja uma heresia. Vou te dar um exemplo de uma oração que é uma heresia. Biblicamente falando, aqueles dois, um publicano, um fariseu e um publicano oraram. E aí o fariseu, ele se justificou, dizendo que fazia todas as coisas, que ele não era pecador como lá o seu próximo, ele pagava os dízimos e tal e tal. E o outro publicano, ele pediu misericórdia para que o Senhor cuidasse dele, porque ele era um pecador. E aí Jesus, ensinando aos discípulos, disse, olha, esta oração foi ouvida, mas a primeira não foi. Porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E é na oração que nós começamos a criar realmente comunhão com o Senhor. É na oração que nós começamos a entender aqueles que nos ofendem, aqueles que são fracos na fé. Mas não significa que eu sou forte, o tanto para ter que humilhá-lo. Se eu sou forte, então vamos lá, vamos dar as mãos, vamos levá-los adiante. É certo que nós não podemos obrigar ninguém, e nem estamos aqui para fazer isso, mas estamos aqui para continuamente estar em oração. Mais uma vez,
quero repetir aqui, inclusive foi uma palavra que foi dada pelo Jonatas e que o pastor Michel havia dado, e ele disse em relação a essa crise que estamos passando, foi logo no início ali da pandemia, que nós como igreja estamos vivendo sim grandes oportunidades. E só relembrando e reforçando, a igreja, irmãos, ela nunca fechou, ela sempre esteve aberta, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mateus 18, versículo 20, e foram as palavras do Senhor Jesus. Lembre-se disso e nós vamos continuar, por enquanto, com o templo fechado, e que Deus continue abençoando o Rio de Janeiro, embora estamos cercados aí de outros estados onde a pandemia está voltando. UTIs aí já estão superlotadas, não há mais vagas. De repente o Rio de Janeiro vai ter que começar a socorrer essas pessoas lá. E vamos pedir ao Senhor que a gente não tenha esse retorno brutal como estamos tendo em outros estados. Mas sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a causa de Deus, que permanece firme, em silêncio, sabendo que o Senhor é Deus. E foi Ele, e não nós, que fez ovelhas do seu pasto. Então louvado seja Deus, porque temos a Jesus como nosso sumo pastor. E o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus e que Deus te abençoe. Você que está aí nesta manhã, assistindo essa transmissão, está também ligado espiritualmente em Cristo Jesus, à disposição do Espírito Santo para pregar o Evangelho para quem quer que seja. Tenham todos um dia, um domingo na presença do Senhor e até o nosso próximo encontro em nome do Senhor Jesus. Agora orar com você. Muito obrigado a Deus pela tua palavra nesta manhã e quero rogar, Senhor, por cada família, por aquelas que estão atravessando algum tipo de dificuldade. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque trago nesta manhã um testemunho que a maior parte da tua igreja, Senhor, não tem passado nenhuma privacidade, nenhuma necessidade, pois o Senhor tem abençoado, Senhor, a todos, sem medidas. Quero te louvar por aqueles que, quando passam em tribulações e em provações, se comportam como teus servos, em silêncio, aguardando a tua providência. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos bebês que chegaram, Senhor. Muito obrigado pelas mamães que se tornaram mamães. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que alcançaram alguma vitória, Senhor, em meio a tanta crise. Sabemos que tudo provém do Senhor. Pelos aniversariantes, que a tua graça continue sobre todos. E, ó Pai, permita-nos o restante desse dia em tua presença, no nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Tenham todos um dia abençoado em nome de Jesus.